Se não permitir a terceirização garantisse por si só o pleno emprego, nós não teríamos o quadro brasileiro que temos nos últimos anos, com este número de desempregados. Os grandes vencedores são os atores, são aqueles que vêm ao TST buscar uma solução com o propósito de fazer um acordo. Os estudantes indígenas reclamam que, para participar do programa Bolsa Permanência, a FUNAI estava assinando por eles as declarações de residência. A publicação apontada pelo recorrente como caluniosa, negativa e inverídica está situada dentro dos limites referentes aos direitos à livre manifestação do pensamento. Olá, boa noite para você. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, por 7-4, permitir que empresas contratem serviços terceirizados para atividades fim. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão de hoje e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. E, Érica, este foi um tema considerado pelos ministros bastante sensível e complexo. Foram 5 sessões plenárias dedicadas a analisar a terceirização. 2 principais pontos: direitos dos trabalhadores por um lado e pelo outro o direito das empresas de livre concorrência e também de livre iniciativa. Prevaleceu então a conclusão por 7 votos de que as empresas podem sim contratar serviços terceirizados, inclusive para aquelas atividades principais das empresas, conhecida como atividade fim. Os principais argumentos foram o fluxo de economia e também a possibilidade de poder gerar novos postos de trabalho. Até ontem, o julgamento estava em 5-4 e hoje tivemos aí os 2 votos conclusivos dos ministros Celso de Mello e da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Veja na reportagem. O ministro Celso de Mello foi o 6º a votar a favor da terceirização. O decano disse que esse modelo de contratação se tornou um fenômeno amplamente difundido na economia e contribui para estruturar as empresas. Também destacou que é importante a livre iniciativa até para a garantia de novos postos de trabalho. A terceirização, notadamente em face de sua nova e recente regulação normativa, não acarreta, segundo penso, a temida precarização social do direito do trabalho, nem expõe o trabalhador terceirizado a condições laborais adversas que possam reeditar em inaceitável retrocesso social anacrônicas situações de insuportabilidade jurídica e social em desfavor desses mesmos trabalhadores. As regras trabalhistas se mantêm preservadas e perfeitamente aplicáveis na terceirização, sendo certo que eventuais ofensas a direitos de trabalhadores podem ocorrer em qualquer situação, não devendo ser simplesmente atribuídas ao fenômeno da terceirização. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, defendeu que a terceirização por si só não é a responsável pela precarização das relações de trabalho. Lembrou a atual situação do país, que contabiliza 13 milhões de desempregados. Para ela, ampliar as possibilidades de contratação pode ajudar a mudar o quadro e que abusos devem ser apurados. A garantia da busca do pleno emprego constitucionalmente assegurada não está afrontada pela terceirização por si só, nem leva à precarização do trabalho. Se não permitir a terceirização garantisse por si só o pleno emprego, nós não teríamos o quadro brasileiro que temos nos últimos anos, com este número de desempregados, que isto sim afronta a dignidade de todo aquele que, precisando, procura um emprego e não encontra muitas vezes forma de trabalho. Antes de concluir o julgamento, os ministros aprovaram a tese do recurso, já que ele tem repercussão geral e é essa a conclusão que vai direcionar as ações julgadas sobre a terceirização em outras instâncias. Mais de 200 processos estavam aguardando essa decisão.
E em seguida, os ministros começaram a julgar um recurso apresentado pela deputada federal Maria Auxiliadora Seabra Rezende, mais conhecida como professora Dorinha. Ela foi condenada em 2016 pela primeira turma aqui do STF por dispensa de licitação e superfaturamento na compra de livros didáticos no estado de Tocantins, enquanto ela era secretária da Educação entre os anos de 2002 e 2004. Veja agora na reportagem como foi o início do julgamento deste recurso em ação penal. Na sessão, os advogados da deputada federal pediram a absolvição dela, condenada a 5 anos e 4 meses. Alegaram que a parlamentar não cometeu os crimes citados. Por outro lado, a Procuradora-Geral da República disse que não houve nenhuma irregularidade na condenação. Ressaltou que está comprovado o superfaturamento por meio de perícia e pediu a imediata execução da pena. São valores que se aproximam, valores nominais que se aproximam da ordem de 5 milhões de reais. O Ministério Público entende que, em primeiro lugar, a culpabilidade está demonstrada nos diferentes atos, na sequência dos atos atribuídos à ré e provados nesta ação penal, que demonstram de forma muito clara que ela agiu de modo doloso com interferência direta no desfecho do procedimento de inexigibilidade das 7 licitações e ainda também praticou atos relativos ao acréscimo do preço final de cada um dos 5 contratos, de modo a caracterizar o sobrepreço. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto, tem outros detalhes da sessão para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Bom, nesse caso que a gente estava vendo, os ministros na turma mantiveram a condenação, mas no plenário ela foi absolvida, né? Num julgamento que se realizou há exatos 2 anos, no dia 30 de agosto de 2016, a primeira turma condenou a deputada federal por 2 crimes. E, em razão de um deles, veio o recurso a ser julgado na sessão plenária de hoje. E, ao final, os ministros, por maioria, acabaram absolvendo a deputada federal por entender que não haviam provas suficientes. Mas, no voto do ministro Ricardo Lewandowski, relator desse recurso que teve julgamento na sessão desta tarde, ele iniciou seu voto falando das preliminares hipóteses que poderiam não levar o plenário a julgamento de mérito desses embargos. Mas, por maioria, ficando vencido apenas o ministro Marco Aurélio, rapidamente foram superadas todas essas preliminares e o julgamento foi realizado. No voto de mérito, o primeiro passo do ministro Ricardo Lewandowski foi delimitar qual era o objeto desses embargos infringentes, desse recurso, já que a deputada, em 30 de agosto de 2016, teria sido condenada por 2 crimes. Dispensa irregular de licitação, e esse é o objeto dos embargos infringentes, mas também naquela época ela teria sido condenada pelo crime de peculato, os termos do Código Penal, mas os ministros naquela mesma assentada acabaram reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado e acabaram extinguindo a punibilidade da deputada, ou seja, ela foi condenada, mas não tem que cumprir pena, porque o lapso temporal entre a data dos fatos e o momento em que se recebeu a denúncia havia já superado o prazo legal e, portanto, extinta a punibilidade. Mas, no mérito, o ministro Ricardo Lewandowski, que acabou sendo seguido pela maioria que se formou no plenário pela absolvição da entendeu que não havia a intenção, não restou comprovado no processo que ela teria agido com a intenção de superfaturar os livros que foram adquiridos. E, em vários pontos, ele acaba refutando os argumentos trazidos pela Procuradoria-Geral da República. Então, em um dos pontos, ele diz que ela teria adotado todos os procedimentos de cautela dentro do processo licitatório, de acordo com a Lei 8.666, que um dos pontos que comprovam isso é que ela teria submetido a consulta à Procuradoria do Estado e que disse que, efetivamente, os preços que haviam sido buscados eram preços compatíveis ao valor de mercado desses livros e que, portanto, não haveria superfaturamento e que poderia haver a dispensa da licitação, que seria preciso a necessidade da configuração do dolo, que não estava presente, já que na forma culposa não poderia haver a condenação, que não havia nenhuma prova de relação entre ela e os sócios das empresas fornecedoras, e nenhuma forma que de uma certa maneira, indicava que ela teria escolhido os livros, já que
uma comissão teria sido formada de pedagogos para a escolha dos livros, enfim. Ele acaba refutando todos os argumentos da acusação, levando à conclusão de que, nesse caso, deveria ser absolvida a deputada federal, e esse foi o resultado final, com a maioria formada, ficando vencidos apenas os 3 ministros que, na turma, à época do julgamento, a condenaram. Ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Marco Aurélio, àquela época relator da ação penal. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação por hoje. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até. E ao final da sessão de hoje, a ministra Carmen Lúcia anunciou aos colegas da Corte a instalação do projeto Vitor, feito em parceria com a Universidade de Brasília. Por meio do uso da inteligência artificial, o novo instrumento tecnológico dará mais agilidade ao trabalho do Judiciário Nacional. Para vossas excelências terem ideia, o que é feito por um servidor, numa média de 3 horas, vai ser feito em 5 segundos, a leitura. A separação do começo e do fim de um documento, peça processual, decisão, o que for, em todo o acervo do tribunal. A separação e a classificação das peças processuais mais utilizadas para o Supremo para o exercício de nossas atividades. E a identificação dos temas de repercussão geral de maior incidência, sugerindo então aos servidores determinados temas. Com esta habilidade, nós temos o objetivo, nessa primeira etapa, de servir a uma rapidez maior dessa identificação. Eu chamo a atenção para a circunstância de que nós não vamos substituir servidor do tribunal, mas da maior atividade ao aproveitamento dos recursos materiais e humanos que temos disponíveis, e com isso nós podemos, com este mecanismo, diminuir o congestionamento na admissibilidade do recurso extraordinário nos tribunais de origem, auxiliando o Poder Judiciário do país a cumprir sua missão. O Ministério da Educação deve retirar a exigência de declaração assinada pela FUNAI para que estudantes indígenas e quilombolas que estudam em universidades federais tenham acesso ao auxílio financeiro. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal. Em um dos pontos citados na representação enviada ao Ministério Público Federal, os estudantes indígenas reclamam que, para participar do programa Bolsa Permanência, a FUNAI estava assinando por eles as declarações de residência. Essa prática foi extinta pela Constituição Federal em 1988, por considerar que os índios são capazes de firmar a declaração de endereço. Para os estudantes, a continuação da prática é uma forma de racismo institucional. Na reunião com a MPF e representantes de associações indígenas, o MEC se comprometeu a acabar imediatamente com a exigência da declaração. O Tribunal Superior do Trabalho homologou acordo coletivo entre os Correios e as entidades sindicais. Todas as cláusulas do acordo anterior foram mantidas e também foi garantido o reajuste salarial de 3,68%. Essa é a primeira vez em mais de 20 anos que os Correios e os sindicatos chegam a um consenso sem a realização de greve. Por meio de conciliação promovida pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, foi homologado o acordo coletivo referente às datas base de 2018 e 2019. Serão mantidas todas as cláusulas do acordo anterior e o reajuste salarial vai ser de 3,68%, calculado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Esse percentual também vai ser aplicado a benefícios, como, por exemplo, ticket refeição e alimentação e vale transporte. O vice-presidente do TST destacou o acordo histórico e reforçou que o diálogo é essencial para firmar a conciliação. Acho que os grandes vencedores são os atores, são aqueles que vêm ao TST buscar uma solução com o propósito de fazer um acordo. Se a parte não estiver disposta a uma conciliação, nós não podemos fazer nada. Nós somos apenas facilitadores. Uma das questões centrais da discussão era a alteração da porcentagem paga pelos empregados e pelos Correios para a manutenção do plano de saúde. Os trabalhadores questionavam os valores pagos, queriam uma redução no percentual. Por outro lado, a empresa explicou a dificuldade de arcar com os custos e, com a mediação, foi decidido manter o benefício nos parâmetros atuais. Isso mostra um grau de maturidade das relações trabalhistas entre empresas e empregados, mostra o comprometimento dos empregados com o futuro da empresa, mostra que os empregados estão atentos com a própria sobrevivência e a sustentabilidade econômico-financeira desta empresa. O momento é difícil, né? Conjunturalmente falando. Os Correios passam por
por um processo de reestruturação, de sucateamento, e mesmo assim a gente conseguiu separar tudo isso que está acontecendo do acordo coletivo de trabalho. Hoje teve sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Veja os destaques da pauta de julgamentos. Durante a sessão jurisdicional, os ministros não conheceram o recurso em que o PDT afirmava que Ciro Gomes, candidato à presidência da República pelo partido, teria sido ofendido por um portal de notícias na internet. Há que se declarar intempestivo o recurso, uma vez que a decisão que julgou improcedente foi disponibilizada no dia 22/8 e o recurso foi interposto no dia 24/8. Na verdade, o prazo seria 23. O plenário do TSE também negou o recurso em que Álvaro Dias, que vai disputar a presidência da República pelo Podemos, afirma ter sofrido ofensas de Guilherme Boulos, candidato ao mesmo cargo pelo PSOL. A publicação apontada pelo recorrente como caluniosa, negativa e inverídica está situada dentro dos limites referentes aos direitos à livre manifestação do pensamento e à liberdade de expressão e informação de alta relevância no processo democrático. E você vai ver daqui a pouco intimação digital. O malote já é utilizado pelo Conselho Nacional de Justiça para comunicação entre os órgãos do Poder Judiciário e proporciona celeridade e eficiência nas comunicações. Nada como usar novas ferramentas para agilizar o trabalho, né? Bom, a partir de agora, a intimação de entes públicos feita pelo TST passa a ser por meio de malote digital. Esse sistema mais prático vale para a União, para os 26 estados, o Distrito Federal e mais de 5.500, aliás, municípios do país. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, editou o ato 388, que regulamenta a utilização do sistema malote digital para intimação de entes públicos. Apenas as ações que tramitam pelo processo judicial eletrônico ficarão de fora. O malote já é utilizado pelo Conselho Nacional de Justiça para comunicação entre os órgãos do Poder Judiciário e proporciona celeridade e eficiência nas comunicações. Para usar o malote digital, é necessário que os órgãos da advocacia pública responsáveis pela representação judicial dos entes públicos sejam cadastrados como unidades organizacionais. Para o cadastramento, é necessário enviar ofício à presidência do TST em até 30 dias após a publicação do ato. A utilização do malote digital não acarretará custo algum. A íntegra do ato está disponível no site do TST. Existe uma teoria no direito que permite que uma dívida seja considerada quitada quando o devedor paga quase todo o valor que estava devendo. Só que isso não vale para todo caso que chega na justiça, não. Um exemplo é a pensão alimentícia. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade de um devedor de alimentos, mesmo após ele quitar parcialmente a dívida. De acordo com o processo, diante do pagamento da quase totalidade do débito, o juiz de primeiro grau mandou soltar o devedor. Mas o Tribunal de Justiça Mineiro determinou o cumprimento da prisão, com base na jurisprudência do STJ. Quando o caso chegou aqui ao tribunal, a quarta turma entendeu que a teoria do adimplemento substancial não se aplica ao caso. Essa teoria se dá quando o devedor paga quase a totalidade da dívida e, com isso, dá-se por quitada a obrigação, o que não justificaria a prisão civil. Porém, os ministros destacaram que os alimentos impostos por decisão judicial são necessários para o alimentado, de modo que a subtração de qualquer parcela dessa quantia pode trazer prejuízos. Com isso, a maioria dos ministros da turma não aceitou o pedido de liberdade do devedor. A partir de hoje, fica mais fácil acompanhar o andamento dos processos relacionados à violência doméstica no Brasil. Um sistema digital foi lançado nesta quinta-feira pelo CNJ e já pode ser acessado na internet. Os dados estão no site do Conselho Nacional de Justiça. No sistema digital, é possível acessar informações de processos de violência doméstica e familiar específicas de cada estado.
O portal ainda aponta os índices de trâmite dos casos e o número atualizado do estoque de ações para julgamento. Para o CNJ, o portal de monitoramento da política de enfrentamento à violência contra as mulheres facilita o trabalho de juízes de todo o Brasil, porque além de terem acesso rápido e fácil, podem adotar medidas baseadas em outros casos semelhantes. O sistema também é considerado uma ferramenta de fiscalização de produtividade das comarcas. O programa Link CNJ desta semana tem uma entrevista especial de Maria Tereza Sadek, diretora de pesquisa do Conselho Nacional de Justiça. Ela fala do desempenho do judiciário brasileiro em 2017. A análise do desempenho é baseada em 3 publicações que fazem um raio-x do judiciário por meio de estatísticas: o Justiça em Números, o CNJ em Números e o Supremo em Ação. E ainda, o ministro Humberto Martins do STJ tomou posse como Corregedor Nacional de Justiça e pediu a aproximação entre a magistratura e a sociedade. O Link CNJ vai ao ar hoje, às 9h30 da noite, aqui na TV Justiça. E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça: comprovação do tempo de trabalho deve ser facilitada com quilombolas. O aceite da comprovação de documentos do INCRA já é previsto em instrução normativa do INSS. Imagina só trabalhar vários anos e mesmo com toda a documentação não conseguir comprovar esse tempo de serviço. Não faz sentido, né? Isso estava ocorrendo com trabalhadores de comunidades quilombolas. Em defesa desse grupo, o Ministério Público Federal em Sergipe recomendou ao INSS que aceite a documentação fornecida pelo INCRA para confirmar o tempo de trabalho dos quilombolas. Para o MPF, a conduta do INSS de aceitar documentos expedidos por sindicatos rurais e por colônia de pescadores artesanais para efetivar os direitos previdenciários desses trabalhadores e não aceitar dos quilombolas é discriminatória. Isso porque o órgão deve garantir igualdade aos direitos previdenciários a todos os públicos da reforma agrária. E o aceite da comprovação de documentos do INCRA já é previsto em instrução normativa do INSS. Para comemorar o mês da amamentação, mães se reuniram no Hospital Universitário de Brasília com o objetivo de trocar experiências, aprender sobre a importância do aleitamento materno e, claro, amamentar os bebês. Murilo é o segundo filho de Grace. Em 19 dias de nascido, já ganhou 350 gramas, o que deixa a mãe muito feliz. Eu acho importante, né? Porque o meu outro filho mamou 2 anos e meio e raramente fica doente. Gleice está certa. Quanto mais a criança mama, melhor. O leite materno mata a fome e a sede do bebê. É rico em nutrientes e protege contra doenças infecciosas. Sem falar que a amamentação fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho. É uma forma da mãe ter um vínculo maior com a criança, né? E protege a criança contra doenças. A gente sabe que os anticorpos são transmitidos também pelo aleitamento materno. A primeira vacina que a criança tem é quando ela toma o leite materno. Por isso, até os 6 meses de vida, a Organização Mundial da Saúde recomenda que todos os bebês sejam alimentados somente com o leite materno. E o Brasil está de olho nisso, já é referência no assunto. 41% das mães levam a sério a amamentação exclusiva. O resultado disso é que nos últimos 14 anos, os índices de mortalidade infantil tiveram uma redução de 80%. E como estamos no mês de agosto, que é comemorado o mês do aleitamento materno, o Hospital Universitário de Brasília promoveu um mamaço. Mães internadas que tiveram filhos recentemente e a comunidade puderam se reunir para amamentar e trocar experiências. A gente vê que a amamentação está sendo mais humanizada, né? É o direito que a gente tem de amamentar a criança até ela pegar um certo tamanho. Então, estou achando bom.
A lei brasileira também incentiva o aleitamento. O artigo 396 da CLT diz que toda mãe deve ter 2 períodos de 30 minutos cada para amamentar o seu bebê até que ele complete 6 meses de vida. Se não for viável durante o expediente, a empresa pode liberar a mãe lactante 1 hora mais cedo ou permitir que ela chegue 1 hora mais tarde no trabalho. Para quem não consegue amamentar o filho, é importante o trabalho dos bancos de leite. A doação ajuda essas crianças. Então, as mães que têm seus bebês saudáveis em casa, com certeza também estão promovendo a vida desses bebês que estão na UTI. Hora de dar um giro na rede, conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novas, que hoje é quem tem as novidades para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica. Boa noite para todo mundo. Olha, a gente começa o giro com 2 operações no Rio de Janeiro. A Polícia Civil prendeu 42 pessoas acusadas de extorquir comerciantes em situação irregular. A organização criminosa era formada por delegados, policiais civis e militares e bombeiros. Na outra operação no Rio, 10 homens foram presos por abuso infantil e pornografia. A investigação usou a informática para rastrear a navegação dos pedófilos na internet. Alguns envolvidos fazem parte de uma rede internacional de distribuição de imagens pornográficas. O Tribunal Superior Eleitoral negou um pedido para proibir o nome de Lula em pesquisas de opinião. Esse pedido foi feito pelo Instituto Democracia e Liberdade, que alegou que a presença de Lula viola a segurança jurídica das eleições. Mas o ministro Tarcísio Vieira entendeu que o Instituto não tinha legitimidade para fazer o pedido. E começa nesta sexta-feira a propaganda eleitoral gratuita dos candidatos à eleição no rádio e na TV. O horário da propaganda do primeiro turno vai até o dia 4 de outubro. E é isso, o giro fica por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão lá no YouTube, TV Justiça Oficial. Até mais, voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Uma boa noite para você. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.